Muito boa tarde a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como também com a imagem, por favor. Aqui na caixa de chat, se puderem providenciar o vosso ok. Ok, excelente, já estou aqui a receber várias confirmações, ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizar o vosso tempo para assistir a mais um ETF ligado à iniciativa Big ETF Sessions, aqui webinars dedicados à democratização e acesso ao mercado de ETFs e percebermos de que forma é que os investidores podem realmente incluir ETFs nas suas estratégias de investimento e de forma bastante dispar, com objetivos que poderão oscilar entre vários âmbitos. Recordar que esta é uma iniciativa, uma parceria entre o BIG e a Casa Vanek, que tem realmente uma vastíssima experiência nos mercados financeiros, principalmente como entidade emitente e gestora de produtos que negociam em bolsa, como já iremos comentar um pouco mais à frente. E, por fim, nesta componente introdutória, deixar aqui nota, como já podem ver no ecrã, e como é seguramente o motivo da vossa inscrição neste webinar, este webinar será focado na componente de investimento temático, ou seja, de que forma é que realmente poderemos, por via de ETFs, incluir a componente temática nas nossas estratégias de investimento. Que temas poderá fazer sentido explorar em 2025 e de que forma poderá ser mais eficiente implementá-los nas nossas estratégias de investimento, ok? Este é o tema central do webinar. Quem já me conhece do webinars, como sabem, estejam sempre à vontade para deixar questões e comentários na caixa de chat, que vou sempre tentando responder da forma mais eficiente possível, e qualquer dificuldade, seja no som, na imagem, vão também deixando nota que vou tentando estar pelo menos aqui sempre atento às vossas mensagens. Por fim, deixar nota que qualquer comentário não deve ser interpretado em momento algum como recomendação de compra, de venda, de trading, de investimento. Todos os comentários e informações prestadas ao longo deste webinar, seja aqui comentário oral ou também informações escritas na apresentação digital, têm um caráter único e exclusivamente informativo. Vamos a isso então, um dos pontos principais aqui para iniciarmos este webinar focado em investimento temático em mega tendências é esta nota inicial sobre toda a experiência e know-how que realmente a Vanek tem como entidade gestora, entidade emitente destes produtos. São mais de 25 anos de experiência em termos de gestão de portfólios e gestão de produtos financeiros e tem sido uma componente crescente. Cada vez a Vanek tem conseguido apresentar mais produtos, mais ETFs a negociar em bolsa, explorando uma gama de temas cada vez mais vasta e também com ativos sob gestão cada vez maiores. Por isso, esta nota inicial prende-se principalmente com o lado corporativo da Vanek, que realmente marca esta parceria com o BIG, que já iremos comentar um pouco mais à frente, também em termos de pressário e benefícios que poderão ter no quadro desta parceria e também que instrumentos estão incluídos na mesma, mas esta nota de que realmente cada vez mais, e aconselho vivamente a cada um de vocês explorar o website da própria Vanek, onde poderão encontrar uma vastíssima gama de ETFs, ou seja, de fundos de investimento que negociam em bolsa como se de ações se tratasse, e por isso permite de forma bastante simples, transparente, barata, eficiente e eficaz incluir temas de investimento nos portfólios de cada investidor, ok? É tão fácil negociar um ETF como se de uma ação se tratasse. Nós, dentro de uma semana e meia aproximadamente, faremos um webinar também neste quadro, nesta rúbrica, mais focado exatamente na negociação prática de ETFs, mas deixar esta nota introdutória, que acredito que muitos de vocês também o sabem, de que realmente temos aqui a possibilidade por via dos instrumentos da Vanek, de forma tão simplista como comprar uma ação em bolsa, incluir um tema disruptivo e inovador nas nossas carteiras de investimento. O investimento temático, o ponto principal que ambiciona é beneficiar do desenvolvimento e materialização de tendências globais chave, de tendências globais, acima de tudo, impactantes
tanto para várias indústrias, para vários setores e principalmente para o funcionamento da sociedade e para o comportamento do ser humano como um todo. Okay? Quando falamos de investimento temático, este é o ponto-chave. Olharmos para o perfil do investidor, as nossas preferências, a nossa tolerância ao risco, os nossos objetivos específicos, tentarmos identificar mega tendências que estão a acontecer na economia, na sociedade, nos mercados financeiros como um todo, ou seja, tentarmos identificar tendências ou mega tendências globais chave que podem ter um poder transformacional na forma como a sociedade opera ou nos hábitos que o ser humano acaba por ter e juntando o perfil do investidor a essas mesmas mega tendências identificadas, é fácil encontrarmos aqui que instrumentos em concreto devemos incluir na componente temática do nosso portfólio de investimento, ok? Mas este webinar, este slide, melhor dizendo, é central no sentido de percebermos que o investimento temático é então a mescla das nossas preferências individuais como investidores, aliadas à identificação das mega tendências que mais nos identificamos e que mais consideramos impactantes para a sociedade como um todo. E por isso é possível investirmos realmente naquilo que acreditamos. É um ponto-chave nesta componente do investimento temático, investir naquilo que acreditamos que vai ter um poder muito impactante a longo prazo na sociedade. Isso permite-nos muitas vezes investir com convicção, investir de forma mais racional, deixarmos a componente emocional um bocadinho mais de lado e permite-nos isso, permite-nos assim mesmo estarmos focados no desenvolvimento dessa tendência numa ótica de longo prazo e por isso termos uma crença maior nos investimentos que estamos a realizar. Um ponto também muito importante é que, na vasta maioria das vezes, investir de forma temática aporta uma componente de diversificação muito favorável para as carteiras dos investidores, ok? Quando pensamos, se calhar, no investimento em mercados de forma generalizada, pensamos, se calhar, em comprar ações individuais ou até em comprar um fundo, um ETF, que replique o desempenho de um índice em específico. Replica o desempenho do índice acionista europeu, replica o desempenho do índice acionista norte-americano, do mercado acionista global ou de um setor em específico. E isso, como podemos ver nesta pirâmide, muitos destes conteúdos também devo dizer, como podem aqui ver a nota em cada slide são conteúdos também preparados em conjunto com a própria VANEC e como podemos ver nesta pirâmide, essa é a componente que a VANEC considera como básica, ou seja, aquela exposição mais básica aos mercados financeiros. E incluirmos o investimento temático nos nossos portfólios vai não apenas muito potencialmente exponenciar os retornos a longo prazo que conseguimos atingir. Porquê? Porque vamos selecionar mega tendências que acreditamos terem um poder transformacional a longo prazo na sociedade e, por isso, terem um crescimento exponencial pela frente, como também acabam por poder incutir uma componente de diversificação muito interessante nos nossos portfólios. Existe muitas vezes o cenário em que, se calhar, o mercado acionista como um todo acaba por retrair e há alguns temas em específico descorrelacionados com o resto do mercado como um todo e que continuam a performar bem, ok? A ter um desempenho interessante. Por isso, a componente de incluirmos o investimento temático nas nossas carteiras, que iremos ver já daqui a muito poucos minutos, exemplos práticos e concretos de temas-chave já para o ano de 2025, vai aportar não apenas potencialmente melhores retornos futuros, maior convicção naquilo que estamos a investir, porque estamos realmente a investir naquilo que nos identificamos como investidores e acreditamos a longo prazo como tema-chave para a nossa sociedade e para o mundo em geral, e por fim vai injetar esta componente de diversificação que acaba por ser sempre bem vista em termos de rácio risco-retorno nos nossos investimentos. Diria também que é muito interessante olharmos para a componente temática em várias camadas, ok? Há vários tipos de temas em que podemos investir. Podemos optar por temas que injetem uma componente de rendimento fixo no nosso portfólio, como por exemplo dividendos,
como por exemplo setores que pagam dividendos bastante favoráveis, exemplo de setores como o setor da saúde, como também o setor imobiliário, recebermos essa mesma renda fixa através do nosso portfólio acionista. Outra camada diferente, tecnologia, disrupção e inovação. Aqui está explícito o exemplo de semicondutores, poderiam estar N outros exemplos, inteligência artificial, centros de dados, robótica, entre tantos outros temas tecnológicos que acabam por primar pela inovação e pela disrupção na sociedade. E, por fim, cada vez mais específico, por exemplo, o tema de entretenimento, que acreditamos, ou que podemos acreditar, que tem um impacto muito positivo na sociedade, para algum nicho da sociedade, melhor dizendo, e que por isso poderá ter um crescimento exponencial pela frente ao nível corporativo. Exemplo, gaming, videojogos, outro tipo de entretenimento digital que já iremos ver um pouco mais à frente. Por isso, aqui também o investimento temático acaba por apelar bastante à criatividade e às preferências de cada investidor. O investidor tem que pensar nos temas com os quais mais se identifica e, identificando-se ou não, os temas que se calhar acredita que estão a ser mais impactantes na sociedade como um todo. E como podemos ver, acaba por, estes são alguns exemplos aqui explícitos nestes gráficos. Aqui, estas duas linhas inferiores representam o índice MSCI World, MSCI Mundo, ou seja, o desempenho do mercado acionista global ao longo dos últimos anos, claramente crescente. E apesar de já ser um quadro claramente crescente, percebemos que há outros temas. O exemplo que dei agora há pouco de e-gaming, ou seja, videojogos, entretenimento digital, ou ainda a componente de semicondutores e inteligência artificial, que acaba por ter retornos ainda mais exponenciais olhando para o agregado dos últimos anos. Por isso, mesmo que queiramos indexar uma parte muito significativa dos nossos investimentos a um índice de referência, como por exemplo o índice acionista mundial, um índice acionista europeu, ou simplesmente o S&P 500, que é, como sabemos, o principal índice acionista norte-americano, que agrega as principais 500 empresas norte-americanas, logo aí já estamos a dar um passo muito importante em prol de um melhor futuro financeiro para nós, termos o nosso capital devidamente investido e, neste caso, nos principais índices de referência. Mas se para além disso tivermos a curiosidade, a criatividade e a iniciativa de selecionar temas-chave que podem ter um desempenho fenomenal e um impacto importante na sociedade, então conseguimos. Basta alocar, se calhar, 10, 20% do nosso capital disponível a um tema específico e podemos ver uma componente de diversificação e de retornos futuros muito mais apelativa. Aqui uma pergunta que muitas vezes nos fazem no quadro de investimento temático, e este é o último slide antes de passarmos realmente para temas em específico, é como implementar o investimento temático nas nossas carteiras. Como é que o investidor, percebendo os benefícios que o investimento temático tem, como é que o investidor vai implementar essas mesmas ideias nos seus portfólios de investimento? E há aqui dois caminhos-chave e nós vamos beneficiar e explorar mais este segundo. O primeiro é por via de ações individuais. Vamos imaginar que um certo investidor acredita que a componente de inteligência artificial continua a ser um tema absolutamente premente e que continuará a ter um impacto super transformacional na sociedade e no quadro tecnológico como um todo, poderá avaliar que empresas estão melhor posicionadas dentro do quadro de inteligência artificial e selecionar uma ou várias empresas que acreditem que são os top players. Permitam uma expressão, seria cavalgar este tema através dos melhores cavalos, por assim dizer. Por vezes funciona muitíssimo bem, como ao longo dos últimos anos funcionou muitíssimo bem investir na Nvidia, por vezes funciona muito mal, como por exemplo, a título exemplificativo, a própria Intel ou a Advanced Micro Devices, são nomes, são empresas norte-americanas ligadas a semicondutores, mas que, em vez de valorizarem de forma muito significativa, retraíram 20, 40, 60% ao longo dos últimos anos. E a segunda alternativa é exposição diversificada. E, na minha opinião, pelo facto da exposição diversificada hoje em dia ser super democratizada e super fácil de implementar, acaba, na minha opinião, por ser
a vertente mais eficiente. Aqui estamos simplesmente a escolher o tema que privilegiamos, que mais acreditamos e que mais queremos incluir no nosso portfólio de investimentos, e estamos a comprar um fundo que negocia em bolsa, neste caso um ETF, que permite exposição diversificada a esse tema. Ou seja, estamos a comprar um cabaz das principais empresas ligadas a esse mesmo tema. Já não temos aquele risco idiosincrático de ações individuais. Já não estamos preocupados com será que esta empresa em específico vai divulgar bons resultados corporativos? Será que esta empresa em específico apresentou uma boa ou uma má notícia? Não. Estamos a investir através da compra de um simples produto em bolsa, estamos a investir em simultâneo num cabaz das melhores empresas ligadas a esse mesmo tema. E assim sendo, vamos olhar aqui para alguns temas. Há alguns temas que eu queria comentar convosco, ok? Pelo menos 5 temas que acho muito interessantes a termos aqui em mente. O primeiro tema não tem como principal objetivo ganhos exponenciais de capital. Ou seja, este primeiro tema que vem no momento atual no vosso ecrã tem a ver com, é particularmente adequado a investidores que privilegiam, para além de exposição geral ao mercado, privilegiam uma componente de rendimento fixo, previsível e periódico a cair todos os meses, todos os trimestres, ou todos os semestres, ou até todos os anos. Okay? É mais destinado a investidores que, por um lado, como podemos ver, é este. O desempenho está aqui explícito nesta linha a azul, ou seja, é muito similar em termos de evolução de preço, é muito similar ao desempenho do principal índice acionista global, que agrega as principais ações do mundo, e para além disso, acaba por todos os anos providenciar uma taxa de dividendo muito apelativa a cada investidor. Ou seja, através deste produto, VanEck Developed Markets Dividend Leaders, estamos a investir num cabaz de empresas que são líderes do dividendo, como o nome assim o indica. Ok? E este é um ponto muito relevante e muito interessante a termos aqui em atenção. Estamos a investir num agregado de 100 empresas que acabam por providenciar ao investidor exposição diversificada ao mercado acionista global, por isso já estamos indexados ao mercado acionista global em termos de desempenho, que em média tem providenciado um retorno por variação de preço a rondar os 8% ao longo dos últimos 20 anos, 8% anualizado, ano após ano, o que ganha um efeito multiplicador muito forte, e para além disso estamos todos os anos a receber em média pelo menos 4% de dividendos, ok? E esse rendimento que recebemos, o investidor pode reinvestir, pode utilizar para pagar contas, pode utilizar para fins de lazer, pode utilizar para outro pé de meia destinado a outro ponto, ou seja, este é sempre um tema-chave, investirmos com base na componente de dividendos. E este ETF é muito eficaz para esse mesmo fim. Ok? Este ETF que aqui vem no ecrã, VanEck Developed Markets Dividend Leaders, vai permitir então ao investidor não só acompanhar a evolução do mercado acionista global pela variação de preço do produto, como todos os anos, com uma certa periodicidade, receber cash, receber liquidez na sua carteira, que usa para pagar a renda de casa, para pagar contas pessoais, para fins de lazer, para aquilo que quiser. Seguinte tema, e este tema evidentemente engloba-se na componente de rendimento periódico. Seguinte tema-chave, gaming e esports, ou seja, videojogos e também entretenimento digital. Este é um ETF menos diversificado, é composto por 24 empresas, ok? Acaba por permitir de forma diversificada, lá está, sem estar exposto a uma empresa em específico, estar exposto a esta indústria de entretenimento digital, que acaba por ter não apenas uma componente de inovação-chave, como um público bastante fiel. O que é que eu quero dizer? Existem estudos que mostram que realmente quem explora de forma prática a componente de videojogos e entretenimento digital, provavelmente vai continuar a fazê-lo de forma periódica e até de forma crescente, independentemente da fase da vida em que se encontre, e tem sido uma indústria com cada vez mais utilizadores à escala global.
ok? E esse é um ponto-chave, já iremos ver aqui os gráficos dentro de segundos, mas fica aqui a nota, como podemos ver no centro deste slide, ao longo dos últimos anos, o crescendo de utilizadores à escala global e por diversas vias de videojogos e de entretenimento digital acaba por ser bastante exponencial, ok? E como podemos, já vos vou mostrar o gráfico, deem-me só aqui 2 segundos. É este o ticker, ESPO, por exemplo, na praça alemã. Reparem o crescimento absolutamente brutal ao nível acionista deste ETF, ok? Ok que 2022 foi um ano negativo, como recordo, acabou por ser um ano negativo para praticamente todos os mercados, sejam acionistas, obrigacionistas. 2022 foi um bocadinho aquele anos horríveis, por assim dizer. Depois, 2020, 2023, alguma estabilização. 2024 e para já 2025, o início de 2025, anos de tremendo crescimento. E recordar que, por exemplo, ao longo do último ano e meio, os principais índices acionistas norte-americanos valorizaram entre 25% a 35%. Aqui, este ETF que agrega as principais 24 empresas à escala global ligadas ao quadro de videojogos e entretenimento digital, ao longo do último ano e meio aproximadamente, valoriza cerca de 104%. Ou seja, mais que duplicou no espaço de um ano e meio. Okay? É para mostrar, evidentemente, também há períodos maus. Qualquer investidor tem que estar pronto para volatilidade, para perdas de capital, como todos sabemos bem disso, mas lá está, reparem que imaginemos que somos investidores que acreditamos bastante nesta indústria. Até podemos ser pessoas que no dia a dia utilizamos a componente de videojogos, somos consumidores de videojogos e de entretenimento digital. Para além de realmente sermos utilizadores e consumidores de videojogos e de entretenimento digital no nosso dia a dia, podemos incluir este tema que percebemos, que nos identificamos e que vemos bastante potencial na nossa carteira de investimento. E o facto de incluirmos esse tema vai nos permitir investir com confiança e com convicção, porque é um tema que nós percebemos e principalmente que acreditamos. E reparem, ao longo do último ano e meio, estamos a falar do investidor ter duplicado o capital investido simplesmente ao comprar este produto. VanEck Video Gaming and Esports ETF. Volto a dizer, ETF é um fundo que negocia em bolsa como se de uma ação se tratasse e é tão fácil comprar ou vendê-lo como se de uma ação se tratasse, ok? E aqui realmente tem sido um comportamento magnífico, um comportamento incrível e lá está, volto a dizer, para quem compreende, para quem se identifica e para quem vê o potencial de crescimento futuro da componente de videojogos e de entretenimento digital, pode não apenas ser um consumidor no dia-a-dia dessas mesmas indústrias, como incluir essas indústrias na sua estratégia de investimento. Seguinte tema que queria comentar convosco, e são aqui ainda vários, já comentámos 2, líderes do dividendo, videojogos e entretenimento digital. O terceiro que queria comentar convosco, evidentemente acho que é incontornável, é aqui a componente de semicondutores. E quem diz semicondutores é muita componente ligada também à inteligência artificial. Ou seja, quando nós comentamos aqui o setor de semicondutores, torna-se indissociável praticamente da componente de inteligência artificial, dado que empresas como Nvidia acabam por ser elementos-chave no desenvolvimento e no crescimento de todo o tema de inteligência artificial. E lá está, se calhar parece que ao longo dos últimos 2 anos, aliás, parece não, factualmente, já vimos desenvolvimentos absolutamente brutais, estratosféricos e com um impacto absolutamente transformacional, não só na sociedade, como no dia-a-dia do ser humano, literalmente, elementos como o ChatGPT e tantos outros exemplos que têm um impacto muitíssimo transformacional, seja na vida do cidadão comum, seja também na vida corporativa de muitas empresas ligadas a diversas indústrias, mas a verdade é que se calhar só estamos agora a ver a ponta do iceberg e dentro de 5 anos estaremos num mundo completamente diferente em termos de revolução tecnológica e em termos de valorizações exponenciais e crescimento exponencial no quadro de inteligência artificial. Este
É um ETF composto por 25 empresas e lá está, em termos de comportamento gráfico, recordar que os últimos 2 anos foram anos de enorme crescimento para o tema de inteligência artificial. Desde 2023 até ao momento atual, aproximadamente, estamos a falar também de uma valorização a rondar os 120%. Okay? Não estamos aqui a falar de uma década, não estamos a falar dos últimos 20, 30 anos, que já dariam um retorno muitíssimo simpático, a verdade é essa. Estamos a falar de exatamente 2 anos, ok? Quando, em média, os principais índices acionistas europeus e norte-americanos, no agregado dos últimos 2 anos, já fizeram realmente um desempenho muito bom, aproximadamente, se calhar, 15% ao longo dos últimos 2, 3 anos de forma anualizada, ano após ano, em média 15%, o que é fantástico, também é bem dizer, mas lá está, a componente de se calhar incluirmos um tema que acreditamos e incluirmos realmente esse mesmo tema na nossa estratégia de investimento, acaba por ter um efeito muito relevante aqui nos nossos rendimentos. E com isto dito, lá está, acaba por ter este impacto que a inteligência artificial tem na vida do ser humano comum e na vida corporativa de várias indústrias ao longo dos últimos 2 anos, é possível incluí-lo na nossa estratégia de investimento, no nosso portfólio, e lá está. Mesmo que não sejamos profissionais da indústria de semicondutores, ou seja, o nosso salário não está ligado ao crescimento de semicondutores, porque trabalhamos numa indústria completamente diferente, mas queremos monetizar essa nossa crença, ok? Acreditamos fortemente em semicondutores, acreditamos fortemente na revolução tecnológica e especificamente em inteligência artificial. Mas lá está, percebemos, queremos monetizar, mas não sabemos como. Não trabalhamos nessa indústria a título exemplificativo, por isso o nosso salário não está indexado ao crescimento da mesma. Também temos alguma dificuldade em, se calhar, criar um hobby que, com base em inteligência artificial, nos dê receitas, ou não temos tempo, ou não temos conhecimento para o fazer. O que é que podemos fazer? Simplesmente comprar um ETF ligado a semicondutores, ligado à inteligência artificial e já estamos automaticamente expostos ao crescimento dessa indústria. Através de simplesmente uma compra de um produto em bolsa, super fácil, de forma transparente, de forma eficiente, acabamos por ter aqui a inclusão nas nossas carteiras de um tema de forte crescimento e quem investiu há cerca de 2 anos atrás, por exemplo, 10 mil euros há 10 anos atrás, de repente transformaram-se em mais 10, transformaram-se em 20 mil euros. Ou seja, apesar de não trabalharmos nesta indústria, não sabermos como monetizar a nossa crença e o nosso conhecimento que temos sobre a mesma, através de um ETF, totalmente possível. Porquê? Porque incluímos o investimento temático nas nossas carteiras, ok? Deixar-vos apenas a nota que vou apresentar apenas mais 2 temas e depois vamos mergulhar no website da VANEC para vermos de que forma é que vocês podem consultar as informações referentes a cada um destes ETFs e a composição dos mesmos ETFs, ok? Queria apenas comentar convosco, então, mais 2 temas super inovadores. O primeiro é o ticker acaba por ser bastante engraçado, fazendo alusão aqui à própria Guerra das Estrelas. O ticker, o símbolo deste ETF é JEDI, como podem ver no canto superior esquerdo do vosso ecrã, JEDI, e o nome do ETF, VANEC Space Innovators. Ou seja, o nome fala por si, inovadores do espaço, ou seja, estamos a falar aqui de empresas que acabam por estar fortemente ligadas à componente de exploração e inovação espacial. Este tema, ao longo dos anos, evidentemente já ganhou uma tração bastante específica, bastante favorável, quando digo bastante específica, é no sentido de sabermos que há notícias em específico que têm afetado positivamente o crescimento desta temática e também tem sido uma temática muito ligada à inovação e disrupção tecnológica por aí fora. Ao longo dos últimos anos, o interesse, a popularidade, o desenvolvimento e o crescimento deste tema já estavam a ser muito assinaláveis e, principalmente, claro, quando Donald Trump entra para o poder, perante a presidência de Donald Trump, este tema ganha uma escalabilidade e uma popularidade completamente distintos. Em primeiro lugar,
pelo facto de até no seu discurso inaugural, Donald Trump ter mencionado que ao longo do seu mandato presidencial espera ver a bandeira norte-americana colocada em Marte. Logo aí indicia, e ele próprio acabou por o detalhar de forma mais clara, que pretende que realmente os Estados Unidos estejam na vanguarda da exploração espacial e que exista realmente um forte investimento nessa mesma indústria. E para além disso temos Elon Musk no momento atual na presidência, aliado à presidência norte-americana, faz parte realmente do governo norte-americano. E por isso torna-se absolutamente indissociável pensarmos que realmente torna-se indissociável a presidência norte-americana, o investimento do governo norte-americano à componente espacial. É praticamente certo que ao longo dos próximos 4 anos, pelo menos, teremos investimentos e desenvolvimentos-chave e um foco importante por parte de entidades governamentais norte-americanas em explorar, ainda não se calhar nem se sabem o que é que isso significa na prática, mas em explorar ao longo dos próximos anos toda a componente de inovação e de exploração espacial. E por isso mesmo, reparem, ao longo, por exemplo, dos últimos 6 meses, ou seja, desde que se percebeu que realmente Donald Trump estaria muitíssimo bem posicionado para ser o próximo presidente norte-americano, o desempenho que aqui temos deste ETF são valorizações no espaço aproximadamente de 6 meses, pouco mais do que isso, de 85%. Ok? Não temos aqui, infelizmente, o slide preparado da Vanek com as informações mais específicas, mas, como disse, dentro de 5 minutos no máximo, 5, 10 minutos, já estaremos a mergulhar no website da Vanek para que vocês vejam como identificar estes ETFs e como analisá-los em termos de composição e outros fatores. Mas reparem que, lá está, mais uma vez, aquele sentido prático que estávamos a fazer para cada uma das outras ideias. Somos investidores que nos identificamos e acreditamos no tema de exploração espacial. Ou simplesmente somos investidores com essa curiosidade ou com essa crença que Donald Trump e Elon Musk, esta se calhar dupla maravilha ou não, bom, sem dúvida super poderosa, irá focar-se na componente de exploração e de inovação espacial nos próximos anos, e lembrarmos-nos como investidores de tentarmos beneficiar desta temática de investimento. Ao adquirirmos este ETF ao longo dos últimos meses estaríamos a beneficiar deste crescimento exponencial. Ok? Por fim, o tema que queria comentar convosco, o quinto tema no âmbito destes temas para 2025, que podem ser tantos outros temas, evidentemente, aqui apelo também sempre ao conhecimento, às preferências e até volto a dizer à criatividade de cada investidor, mas outro ponto é aqui se calhar um tema que divide mais opiniões, as mineiras de ouro, ok? Como temos assistido ao longo do tempo, e tem sido também um período histórico nesse sentido, o ouro, como ativo milenar, tem estado a revalidar consecutivamente máximos históricos, nomeadamente depois de, no ano passado, termos assistido a valorizações próximas de 30% para o preço do ouro, o que é absolutamente massivo, desde início de 2025, o ouro já valoriza mais de 12%. Metais preciosos e ouro em específico tem sido realmente um ativo estrela, um ativo dourado, literalmente no verdadeiro sentido da palavra, no sentido que também tem providenciado retornos muito interessantes para investidores como um todo. São vários os argumentos plausíveis para ser detentor de ouro. Em primeiro lugar, a componente de diversificador de portfólio. Por vezes vemos o mercado acionista a retrair, o mercado obrigacionista a retrair, o euro ou o dólar também com flutuações imprevisíveis. O ouro muitas vezes apresenta-se como descorrelacionado de outras classes de ativos. Em segundo lugar, é sempre visto como um ativo de refúgio e num contexto incerto ao nível económico e principalmente ao nível geopolítico, principalmente com uma carga de conflitos geopolíticos bastante significativa ao longo dos últimos tempos, principalmente na Europa, tem feito cada vez mais sentido, aos olhos dos investidores, ser detentor de ouro. E, através deste ETF, lá está, um investidor, mesmo sem conhecer de forma prática ou de forma muito minuciosa como opera uma mineira de ouro, que é evidentemente um negócio complexo e difícil de entender de fio a pavio, é possível, através da compra de um ETF, deste ETF que estão a ver no momento atual no vosso ecrã, é totalmente possível incluir um cabaz das principais mineiras de ouro
na vossa carteira de investimento. Ou seja, tendencialmente, infelizmente existem produtos em que esta frase que eu vou dizer nem sempre é verdade, mas tendencialmente o bom desempenho do ouro vai ser sinónimo de um bom desempenho corporativo das mineiras de ouro e por isso vai ser um bom desempenho das suas ações. Por vezes existe uma descorrelação entre estes dois termos, mas de forma geral, ao longo do tempo, esta tendência de correlação positiva perdurará. E lá está, se realmente formos investidores que acreditamos na continuação do sucesso do ouro, acreditaremos, por conseguinte, na continuação de sucesso das mineiras de ouro. E reparem, como disse, este início de ano está a ser muito forte para o metal precioso e desde o início do ano este ETF valoriza 25%. Ok? É um tema-chave para 2025. Temos a Europa também a registrar um excelente ano, a subir 10% desde o início do ano. Temos o principal índice acionista norte-americano, S&P 500, a subir uns modestos 3% desde o início do ano, ok? Temos o ouro a valorizar cerca de 12% desde o início do ano e temos as mineiras de ouro a valorizarem cerca de 25% em média, este ETF a valorizar 25% desde o início do ano. E por isso era também algo que queria comentar aqui convosco, ok? Recordo, comentámos aqui os benefícios do investimento temático, de que forma é que podemos aliar o nosso perfil de investidor, as nossas preferências, os nossos objetivos, à identificação de mega tendências-chave com um poder transformacional na sociedade e no comportamento humano e podemos incluí-las de forma simples, eficaz, transparente e eficiente nas nossas carteiras de investimento. Comentámos o poder diversificador e de potenciador de retornos que o investimento temático traz a um portfólio diversificado. E, por fim, comentámos 5 temas completamente distintos entre si. Desde o tema de dividendo, rendimento periódico, ao tema de videojogos e entretenimento digital, inteligência artificial e semicondutores, também exploração e inovação espacial e, por fim, aqui o tema de metais preciosos, ouro e mineiras de ouro. Ok? 5 temas muito específicos, muito diferentes entre si e cada um deles com um poder não só muito diversificador, como muito potenciador de retornos nas carteiras dos investidores. Vou agora partilhar o website do BIG e o da VANEC também. Em primeiro lugar, está aqui, como podem ver, mais detalhes sobre esta mesma campanha que está em vigor. Podem aceder ao website big.pt e é logo o primeiro banner, carregar e, como podem ver, trata-se de pressário especial para uma série de ETFs, nomeadamente, aqui depois explorem em maior detalhe, ficaria fora de âmbito explorarmos estas componentes agora neste webinar, mas comissões de compra para vários produtos que já iremos ver um pouco mais à frente, até 10 ou 12 mil euros, a comissão de 6,95 para ordens superiores a 10 ou 12 mil euros, dependendo da praça, completamente isento de comissão. Comissão de compra, comissão de corretagem de 0 euros, ok? São muitos também os ETFs abrangidos por esta campanha. Todos os ETFs que comentei aqui no webinar estão abrangidos. Existem muitos outros, desde o setor da saúde ao setor imobiliário, que também comentámos um pouco no início do webinar, hidrogénio, um produto da VANEC que eu considero pessoalmente muitíssimo interessante, que se chama Wide Moat, e aqui este ETF visa agregar as principais empresas norte-americanas que apresentam vantagens competitivas-chave nas indústrias onde operam. Ou seja, agregar empresas de cada indústria que apresentam vantagens competitivas perante a sua concorrência que não são substituíveis, que são únicas. Acaba por se englobar aqui na categoria de ETFs estratégicos e aconselho a darem uma vista de olhos porque é realmente assim um tema um bocadinho fora da caixa, mas que traz acaba por ser bastante interessante, pelo menos, explorar. China, semicondutores, mineiras, entre tantos outros exemplos. Consultem a página e verão, com certeza, em maior detalhe. Vamos então ver aqui o próprio website da VANEC. A título exemplificativo, podemos escolher o S-Sports.
somos redirecionados para o website da VANEC e o ponto principal, depois poderão fazer esta componente de ETF para ETF, esta parte aqui acaba por ser um pouco indiferente, vamos concordar que somos investidores individuais. Muito bem, para cada ETF que podem explorar através do Google, escrever simplesmente VANEC e depois o nome do tema ou o que quer que seja, poderão encontrar através do website do BIC, que vos mostrei esta listagem, o nome específico de cada ETF abrangido. Neste caso, a título exemplificativo, vamos olhar para o ESPO, que é o tal ETF que comentámos em maior detalhe um pouco mais atrás, ligado à componente de videojogos e entretenimento digital. Como podemos ver, temos aqui uma pequena descrição, ou seja, porque é que é interessante, aqui um bocadinho o racional de investimento, porque é que poderá chamar a atenção dos investidores investir neste tema em específico. Temos aqui de forma muito sucinta e muito visualmente apelativa uma série de bullet points, uma série de argumentos favoráveis à componente deste tema. Seguimos para o próximo ponto, performance, como o nome indica, em vários horizontes temporais, como é que tem performado. Reparem, últimos 3 meses, últimos 6 meses, sempre crescente ao longo dos últimos tempos, como podemos ver, reparem nos últimos 3 anos, ou no último ano em específico, a valorização incrível, passa dos $100 para os $170 aproximadamente, ou seja, $100 investidos há menos de um ano atrás, valem $165 no momento atual, o que é fenomenal. 70% de retorno em 12 meses aproximadamente. E depois aqui, holdings é um ponto-chave, ok? É nesta componente de holdings que estão a ver no momento atual no ecrã que podem ver não apenas as empresas que fazem parte de cada ETF, como também a percentagem destas empresas, ok? Por exemplo, neste caso, a AppLovin Corporation representa cerca de 9% do ETF ligado a videojogos e entretenimento digital, ok? De seguida, aqui outro tipo de informação, aqui se calhar um bocadinho mais minuciosa ao nível financeiro, algumas métricas de desempenho e depois também alguns documentos-chave e até regulatórios ligados a cada ETF. Podem explorar aqui outro tipo de produtos, como podem ver, ETFs regionais, ETFs estratégicos, ETFs temáticos. Reparem, estão muitos aqui daqueles que vimos, o de semicondutores. Vamos ver o desempenho, é composto por que empresas? Ora, por Broadcom, ASML, Taiwan Semiconductors, Nvidia, Qualcomm, Advanced Micro Devices, Applied Materials, Lam Research, Intel, por aí fora. Ou seja, tudo nomes muito conhecidos. Mas nós não tivemos a preocupação, nem a obrigação, nem a necessidade de estudar estas empresas a fundo. Não tivemos que mergulhar na atividade corporativa de cada uma destas empresas, não tivemos que criar uma opinião minuciosa sobre cada uma destas empresas, deixámos esse trabalho para a VANEC. Okay? O que a VANEC fez foi agregar os principais players de semicondutores e inteligência artificial e nós, como investidores, vamos, através de uma simples compra no mercado, na bolsa, tal como se de uma ação se tratasse, vamos comprar este fundo que é composto por este agregado de empresas e automaticamente temos a certeza que estamos de forma eficiente a ter exposição diversificada à evolução desta mesma temática. Volto a dizer, tantos outros exemplos, desde para além da componente temática, a VANEC cobre muitíssimo bem também a componente de metais preciosos, como podem ver aqui nesta parte de hard assets, desde mineiras a outros temas de caráter mais nuclear, à componente de urânio, outros ETFs que até eventualmente podem não estar incluídos na nossa campanha, mas que aconselho a verem porque estão na ordem do dia. Por exemplo, ETFs de defesa, olhando para a componente geopolítica no momento atual, evidentemente que o setor de defesa e armamento acaba por ser algo premente, inclusive para quem olha para a componente de ativos digitais, reparem que a componente de cripto e blockchain também está disponível nesta listagem de ETFs da VANEC, ou seja, mesmo que não esteja disponível aqui para este âmbito de parceria, e volto a dizer, já é uma vasta listagem que está incluída nesta parceria, a VANEC é realmente super inovadora neste quadro, ok?
Espero ter respondido aqui a várias questões que acabaram por surgir. Se puderem ir providenciando feedback na caixa de chat, como sabem, fico-vos bastante agradecido. Vou ver, entretanto, se existem aqui outras questões por responder. Eu fui vendo algumas questões na caixa de chat e fui respondendo a várias, ok? Surgiram várias. Por isso pode-me ter ainda escapado alguma. Aqui, em relação a temas mais geográficos, pede aqui um participante, por exemplo, Índia, mercados emergentes. Existem sim vários ETFs ligados a todo o tipo de geografias. Acredito, contudo, que essa não é a especialidade da VANEC, por isso foge aqui também um bocadinho ao âmbito deste webinar, mas o que aconselho é muito simples. Hoje em dia, qualquer ideia que tenha, a probabilidade de ser investível através de ETFs é super elevada. Por isso, reparem, se formos aqui, Google, Índia, ETF, temos automaticamente uma listagem de ETFs que permite a exposição diversificada à Índia. Ok? Como neste caso não é da VANEC, foge aqui um bocadinho ao âmbito deste webinar. Existem sim, claro, ETFs que replicam índices, ou seja, através da compra de um simples ETF é possível replicar o desempenho do Eurostock 50, do S&P 500, do MSCI World. Volto a dizer, mesmo que fuja aqui um bocadinho ao âmbito deste webinar, reparem, S&P 500, ETF no Google, ao alcance de todos, e temos uma série de várias listagens de ETFs que permitem exposição ao S&P 500. O mesmo, se escrevermos aqui MSCI World, peço desculpa pelo lapso, agora sim, uma série de ETFs que permitem exposição ao MSCI World. Por isso, sim, respondendo à sua pergunta de forma clara, existem claramente ETFs que permitem ter exposição também em índices de referência. Também existem ETFs sobre outras matérias-primas, não é apenas metais preciosos, ouro, prata, petróleo, urânio, até algo um bocadinho mais fora da caixa, gás natural, entre outros fatores. Existem sim ETFs que o permitem. O que eu aconselho sempre, independentemente do tema, é sempre uma boa prática, na minha opinião, consultarem o website da entidade emitente, ok? Quando quiserem, independentemente de qual seja a entidade emitente, ir ao Google, escrever o nome do ETF, clicar no website da entidade emitente e ler as informações que a entidade emitente providencia. A informação descritiva do fundo, a composição do fundo, o desempenho passado, na fonte mais oficial possível, que é realmente o website da entidade emitente. Seja ela a VANEC, seja ela a BlackRock, seja ela a Vanguard, seja ela a Invesco, qualquer que seja, eu aconselho sempre, antes de investir em ETFs, uma breve consulta ao website da entidade emitente para que tenham essa informação da forma mais oficial possível. Outra boa pergunta, estes ETFs têm encargos de gestão. E um ponto muito interessante nos ETFs é que, bom, sim, têm, a maior parte tem encargos de gestão, mas a vasta maioria são encargos bastante reduzidos. É bastante eficiente ao nível de custo. Muitas vezes os encargos anualizados de gestão destes ETFs não chegam, muitas vezes, a 0,5%. Os do S&P não chegam a 0,05% muitas vezes, anual, ok? Acaba por não ter expressividade. Quanto mais específico o ETF tende a incrementar o custo de gestão, há ETFs que se calhar têm em média um custo de gestão anualizado de 1%, mas já é bastante, ok? Em média, os ETFs mais comuns têm um custo de gestão anualizado muito reduzido, ok? Existem sim também ETFs ao nível setorial. Pergunta aqui a título exemplificativo um participante, menciona que privilegiaria investir num setor tradicionalmente um quanto mais defensivo e que paga bons dividendos, é um facto, o setor de utilities. E sim, existe ETF ligado à componente de utilities, seja na Europa, seja também nos Estados Unidos. O SCHD é um ETF gerido pela Charles Schwab que acaba por competir aqui um bocadinho com os outros ETFs ligados à componente de
dividendos e é adequado, totalmente adequado, para investidores que privilegiam, para além de ter no seu cabaz empresas que repliquem de forma significativa o desempenho do agregado do mercado acionista global, investidores que privilegiam, com uma certa periodicidade, receber liquidez na sua conta para ou reinvestir, ou pagar a renda de casa, ou pagar créditos, ou utilizar para fins puramente de lazer, ou utilizar para outros fins de poupança que só a cada investidor diz respeito. Ok, aqui uma questão muito interessante. O risco dos ETFs também poderá estar dependente da entidade emitente, ou seja, o que poderá acontecer se a entidade emitente falir. A verdade é que sim, convém sempre investirmos em ETFs que sabemos que têm por trás uma casa emitente e gestora com credenciais dadas. Daí eu valorizo muito essa pergunta, daí ter mostrado logo no início do webinar todas as credenciais que a VANEC tem ao longo dos últimos quase 30 anos nos mercados acionistas. O mesmo digo de outras casas como a BlackRock, entre outras. Convém sempre consultar, mais uma vez digo, a página, o website público da entidade emitente, do produto em específico, perceber nos prospectos o que é que poderá acontecer caso exista algum risco de crédito mais específico intrínseco à entidade emitente. Ok, eu espero ter respondido aqui pelo menos à vasta maioria das questões. Se existirem questões adicionais, não hesitem em colocar na caixa de chat, em colocar, em também comunicar, por exemplo, por e-mail à equipa de apoio ao cliente, que redirecionarão para as equipas devidas aqui internas no BIG. Como sabem, a nossa missão aqui no BIG, ou uma das grandes missões no BIG, é favorecermos sempre a literacia financeira, darmos sempre a mão aos investidores para realmente navegarem os mercados financeiros em toda a jornada de investimento, desde o início ao fim, que se espera sempre que seja bem sucedida e duradoura, e principalmente democratizarmos também o acesso aos mercados financeiros e providenciarmos sempre um incremento de literacia financeira a todos. Por isso, estaremos sempre disponíveis para responder a todas as questões que tenham nesse sentido. Ok, espero que o webinar tenha sido do vosso agrado. Se nos próximos segundos, nos próximos minutos, vou deixar a caixa de chat aqui ligada. Se puderem providenciar feedback, apenas uma pequena nota sobre o webinar, se gostaram, receber aqui o vosso feedback para nós é sempre super importante, também para que continuemos a fazer este tipo de iniciativas. E recordo que esta ETF Sessions terá, ao longo das próximas 2 a 3 semanas, mais temas a serem explorados e por isso fiquem sempre conectados a esta iniciativa. Uma questão final, em termos fiscais, a maior parte dos ETFs tem exatamente o mesmo tratamento comparativamente a ações individuais. Independentemente do subjacente do ETF, por vezes existe esta dúvida, até pela componente do investimento em Bitcoin, por exemplo, mas um ETF é um valor mobiliário que transaciona em bolsa como se de uma ação se tratasse e, por isso, pelo menos na vastíssima maioria das vezes, o tratamento fiscal é exatamente idêntico ao ponto de como se de uma ação individual também se tratasse. Ok? Muito bem, ótimo. Vou deixar aqui e entretanto o valor a pagar por resgatar não existe. É um ETF que negocia em bolsa, não é como um fundo de investimento que é preciso subscrever e resgatar de forma se calhar menos direta, não tirando todos os méritos também que fundos de investimento têm, mas aqui, neste caso os ETFs, o preço a pagar é a comissão de venda, a comissão de corretagem na venda, ok? E não tem aqui não fica prejudicado por resgatar, pode comprar agora e vender daqui a 10 minutos o produto. Pode comprar hoje, pode vender amanhã sem qualquer tipo de penalização. Tem essa componente de flexibilidade muito importante. Excelente, muitíssimo obrigado aqui pelo vosso feedback. Fico muitíssimo agradecido por estar a ler o vosso feedback. Vou deixar aqui também a caixa de chat ligada mais uns minutos nesse sentido para continuar a obter o vosso feedback. Permaneçam conectados a todos os conteúdos BIG. Muito obrigado e bons negócios. Muito obrigado mais uma vez.